Se hoje em dia está tudo mudando muito rápido, né? A própria infância, a própria experiência da infância, as crianças, elas também estão mudando com muita rapidez. E a minha impressão é que a gente está perdendo um pouco a noção exatamente do que é o normal e do que é o patológico em termos de comportamento infantil. E isso acaba resultando, né, numa tendência muito grande de tentar identificar comportamentos às vezes difíceis, problemáticos, desafiadores das crianças como se fossem patologias psiquiátricas. Olha, na maior parte das vezes não são. Né? São tentativas da criança de estar lidando com um ambiente que a desafia o tempo todo e que para ela também está mudando muito rápido. Mas muitas vezes o diagnóstico psiquiátrico fica aparecendo como uma explicação fácil, uma explicação rápida para problemas que não são simples, para problemas que são complexos. A gente precisa entender sempre a criança na relação dela com o contexto de vida, com o seu ambiente, com a família, com a escola, na relação com os amigos, para a gente, de fato, poder entender melhor por que é que ela está agindo do jeito que ela está agindo. Isso não significa necessariamente uma patologia. Claro que a gente sabe que muitas vezes a criança vai precisar, sim, de algum tipo de escuta mais especializada, mas na maior parte das situações são muito mais variações da normalidade do que experiências e comportamentos patológicos em si. Mas eu acho que a gente está perdendo um pouco a noção desses limites hoje em dia entre normalidade e patologia, e acaba que a tentação, a tendência é de sair diagnosticando, rotulando cada criança que tem algum comportamento que de alguma maneira fuja ou da média do que é esperado ou de um certo ideal que os pais têm a respeito do comportamento dos seus filhos ou que as escolas têm a respeito do comportamento dos seus alunos. Mas nem tudo que foge da média significa doença, significa patologia. Porque qual é o problema? A tendência é que uma vez que a criança se colhe num diagnóstico, né, ou que os pais colhem um diagnóstico na criança, a grande tentação é começar a entender todo o comportamento da criança como se fosse consequência daquela patologia, como se fosse consequência daquele quadro que ela supostamente tem, né? E nisso a gente empobrece essa visão mais ampla a respeito de uma criança, né? A criança não se faz sozinha. Tem um psicanalista e foi pediatra também, muito conhecido na Inglaterra dos anos 40 e 50, o Winnicott, que ele começava a dizer que o bebê não existe. Ou seja, as pessoas ficavam assustadas, ele falou isso numa palestra, e ele quis dizer, ele explicou depois, que não existe um bebê sem o polo materno, sem o cuidador, não precisa ser necessariamente a mãe, mas quem cumpre essa função. Ou seja, desde muito pequenininho, desde bebê, é claro que a gente tem as nossas tendências inatas e a gente ainda está engatinhando para conhecer esse tipo de questão, mas a gente se torna o que a gente é o tempo todo na interação com o outro. É isso que faz com que, é isso que influencia os nossos comportamentos, seja no campo da normalidade, seja no campo da patologia. Então, na verdade, é impossível você entender um determinado comportamento da criança sem, de fato, contextualizar, entender o ambiente, os pais, né, estarem tentando, inclusive, né, conversando com a escola, conversando com os outros familiares, para poder estar entendendo melhor quem é aquela criança, quem é o seu filho.